Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de leitura hoje, mas de uma forma diferente. Vamos lá? Bom, eu não vou falar sobre o que ler, mas sobre como ler, né? Porque assim, eu tô falando de tecnologia esses dias, tô falando de IA generativa, redes sociais, blá blá, e dos impactos que tudo isso tem na nossa vida. E eu falei em algum momento dessa semana sobre que, assim, o uso excessivo de redes sociais diminui a nossa capacidade de atenção. Gente, isso é um fato. Eu vou tentar achar, mas se eu não achar, assim, se não tiver o link é porque eu realmente não achei. Mas eu vi alguns. Eu tenho um que eu sei que é um artigo chamado Brain Drain ou Drenagem de Cérebro, que fala que o excesso de redes sociais e de dispositivos eletrônicos deixa a gente mais. Reduz a nossa capacidade cognitiva. Que, em outras palavras, deixa a gente mais burro, né? Capacidade cognitiva é isso, né? Quem tem menos é mais burro. Na verdade, não é quem tem menos, né? Então, assim. Então, esse mundo hiperconectado deixa a gente mais desatento, né? E quando a gente fica mais desatento, a gente presta menos atenção. Tanto que, assim, eu vi uma crítica do PH Santos, né? Falando sobre como são feitas as séries da Netflix e que ele ficava entediado quando ele ia ver. E aí ele pegava o celular e ficava mexendo. E ele reparou que mesmo ele mexendo no celular, ele conseguia ver tudo. E que a Netflix tem moldado os roteiros de série, os roteiros não, a forma como a série é produzida para ser feita para pessoas que não estão prestando atenção. Então isso é esse mundo que a gente vive aí, tipo, é um mundo onde a atenção é um recurso escasso. Isso tá naquele livrão que eu falei, né, que tá bem ali, tô lendo no cantinho, A Era do Capitalismo de Vigilância da Shoshana Zuboff, né? Então a gente vive num mundo que a atenção é pouca. E aí, assim, tem duas soluções. Ou você vira um ermitão, né? Deixa o celular no canto, esconde ele, mas mesmo assim é difícil se recuperar. Dá para recuperar a atenção, mas é difícil recuperar a atenção vivendo nesse mundo de múltiplas brigas pela sua atenção. Tipo, você pega assim, o tempo todo as coisas brigando pela sua atenção, popando notificações. Então, assim, é muito difícil a gente. Por exemplo, eu pegar. Se você pegasse, fosse me encontrar, sei lá, 15 anos atrás, lá em 2010, né? Provavelmente naquela época eu lembro que eu morava numa república, eu tinha um quintal, provavelmente eu estaria lá naquela república, se fosse um sábado à tarde, eu estaria ouvindo um som ali, tomando uma cachaçinha e lendo algum livro, né? Eu sempre fazia isso, né, no final de semana, ou às vezes quando eu tinha um tempo livre, eu ia pro quintal da minha casa, que tinha numa das casas eu tinha uma rede, na outra eu tinha uma cadeira, né? E eu ficava lendo, né? E eu conseguia ler por várias horas. Hoje não dá mais. Hoje a nossa realidade hoje é do mundo facetado, de uma tensão multifacetada, né? E aí a dica que eu quero dar aqui é como. E eu faz 3 minutos para dar a introdução. A dica que eu quero dar aqui é como a gente consegue, a partir desse mundo, dessa tensão fragmentada, ler e conseguir engajar em leituras, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem é ter cuidado com o que a gente consome, né? Porque, assim, o que eu tô falando aqui é que o nosso consumo do dia a dia, nosso consumo, eu tô falando de conteúdo, né? Tipo, eu tô falando, assim, não é de qualidade de conteúdo, tô falando de formato mesmo. Tipo, eu fico no TikTok horas e horas e horas e horas. O TikTok é um negócio que eu usei algumas vezes, né? Pouquíssimas vezes. E o que eu vi? São vídeos muito curtos, né? Que dá aquela. Como é que fala? Aquela sensação boa, né? De, fico passando os vídeos, vezes que eu gosto, vezes que eu gosto, vezes que eu gosto. Que aquilo ali gera para você um efeito de recompensa muito bom. Então você sente ali. Essas redes sociais, elas geram muito frustração e recompensa. Mas também aquilo diminui muito sua atenção. Então depois de você ficar muito tempo, se eu ficasse, tenta fazer o exercício, tenta ficar muito tempo usando TikTok e depois apaga ele do celular, fica 2 semanas sem usar esse negócio aí. O mesmo pro shorts do YouTube, o mesmo para Instagram, e você vai ver que sua atenção reduziu, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é tirem as notificações, né? Eu tenho um Android, o Android ele é muito bom nisso, que eu consigo controlar a notificação por aplicativo. Então, por exemplo, aqui, se eu abrir meu WhatsApp, é uma zona aqui. Tem um monte de coisas não visualizadas. Por quê? Porque eu ignoro notificação. Eu ignoro, tipo, tem os grupos lá de trocentas coisas, eu vou ver esses grupos uma vez no dia.
Eu não fico vendo isso. Ignoro as notificações de quase tudo ali. No meu celular não tem notificação de nada. Nada, quase praticamente nada. Ou seja, eu controlo quando eu vou ver meu celular, né? Isso é bom para mim, para minha atenção. Então eu consigo trabalhar, consigo ter longas ciclos de atenção, né? Então, isso é a primeira coisa, a primeira dica que eu dou. Cuide da sua atenção. A segunda dica é assim, é ciente que a gente já não tem uma atenção de antigamente, que é muito difícil ler. É muito difícil ter uma... E eu já vou dar a dica, eu vou pegar, ó. A dica é, quando você vai ler, e aí já tem um livro, uma lapiseira. Uma lapiseira, tipo, se é um romance, alguma coisa, você não precisa de uma lapiseira, mas, tipo, se é um livro que você acha legal, né, vai marcando aquilo que você acha importante, vai marcando aquilo que você, tipo, eu tento, assim, pegar, assim, cada capítulo e tentar acompanhar qual que é o fluxo da argumentação e marcar as palavras centrais da argumentação, porque antigamente eu fazia isso naturalmente, eu conseguia ler um livro e depois resumir aquele capítulo naturalmente. Hoje eu não consigo mais, até porque eu sou interrompido. E aí quando eu sou interrompido eu tenho que voltar para aquele ponto, né? E aí a segunda, assim, ir marcando. A terceira dica é, ó, marcador de página. Isso aqui é de um... Eu sempre pego coisinhas que são... Esse aqui, na verdade, esse aqui é de uma ópera que eu fui em 2015, olha, 10 anos atrás, caramba. E aí eu deixei como marcador de página, né? Que a gente ganhou o ingresso para uma ópera chamada Manolesco. E aí eu uso isso como marcador de página. Eu tenho também um do show da Iron Maiden. Em algum lugar que eu fui em 2016, se não me engano, 2017, alguma coisa por aí, né? E eu uso como marcador de página, né? Então, assim, como eu não consigo mais ler capítulos inteiros, o que eu faço, né? Eu escolho algum lugar para parar. Eu sempre tenho um marcador em mãos, né? Meus filhos sempre arrancam o marcador e brincam, rasgam. Uma vez eu fiquei pé da vida, porque eu tinha um marcador bonitinho, né? E eu tava aqui, deve ser desse aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui é um marcador que eu ganhei quando eu comprei livro no Book Depository. Essa loja não existe mais, era uma loja que a Amazon comprou e fechou, né? E ela mandava o livro por navio, então ela tinha um frete bem mais barato e é bom para livros internacionais. Aliás, esses livros de tecnologia que eu leio só encontram no sebo no Brasil, e o resto é tudo muito caro, né? De filosofia da tecnologia, né? E aí eu encontrei esse marcador rasgadinho. Eu olhei assim, eu chamei os dois meliantes que os meus filhos, deu uma coça nele. Falei, vocês dois estão do que? Vocês não mexem no livro do papai. Aí eu lembro que meu filho ele chegou e ficou assim brigando. Ai, papai fica com o livro de baixo pra todo canto com o livro de baixo e ele não deixa a gente mexer. E aí a terceira dica, né? Anda com o livro. Anda com o livro, né? Tipo, quando o livro é muito caro, o que eu faço? Eu encapo ele, né? Eu boto aquele filme plástico pra ficar encapadinho, né? Porque eu ando bastante com ele, né? Então, por exemplo, esse aqui eu tô lendo faz bastante tempo. E olha, eu não tô muito avançado nele, até porque esse aqui é bem robusto, né? E eu fico andando com ele, né? Então, assim, por quê? Porque a nossa atenção é muito multifacetada, não é muito facetada, né? Ela é muito concorrida. Então, assim, você tem que aproveitar os momentos que você tem de atenção. E aí eu aproveito nesses dias, né? Então, assim, a primeira é cuidar da nossa atenção, selecionando os aplicativos, a forma que a gente consome ele, selecionando o tipo de notificação que a gente quer receber, né? A segunda é andar com uma lapiseira para marcar, se for um livro que você quer saber, os livros de tecnologia aí, que você quer, Java, não sei o que, anda marcando com ele, né? A quarta tem um marcador de página para escolher o momento de parar, e aí eu sempre paro assim, né? Eu termino uma página, aí eu paro no primeiro parágrafo da outra. Então eu sempre sei que eu vou começar no primeiro parágrafo da outra página, né? E aí, se eu não lembro o que estava acontecendo, eu volto e leio meus grifos. Pra saber, ele tá falando disso, e às vezes eu volto um pouquinho para recapitular um pouquinho, e aí eu continuo lendo, então eu continuo seguindo o fluxo de leitura. E a quarta dica é sempre ter um livro em mãos, né? Para o quê? Para você tá lendo alguma coisa ali, sei lá. Eu como tenho 2 filhos, né?
minha rotina, eu vou pegar eles no judô, vou levar eles no judô, aí eu tenho uma hora lá pra ler, que na verdade eu uso uns 40 minutos pra ler, eu vou num café perto, sento no café, peço um cafezinho ali e fico lendo, né? Então, assim, se você quer ver eu postando coisas sobre tecnologia, filosofia da tecnologia, sempre terça e quinta-feira, entre as 7 às 8 da noite, eu tô no Blue Sky ali, às vezes postando. E outra coisa interessante, né? Quando eu não uso rede social quando eu tô lendo, né? O que eu faço? Eu posto só se eu achar uma coisa muito interessante que eu quero marcar, né? Que aí eu posto pra quê? Pra ter um lembrete, né? Fala, olha, essa é a citação que eu quero. Aí eu vou lá e procuro. O Blue Sky não tem quando você faz buscas from, né? Eu fazia isso no Twitter, né? Eu botava from Vepo e aí eu procurava o nome do autor e aí eu sempre achava, quando eu tava lendo aqui, eu publiquei isso. Então era as citações que eu queria marcar, né? Então, assim, essa é a quarta dica. A quinta dica, você pode ler muitos livros, você pode parar de ler o livro. Se a leitura não está fluindo, ela está muito difícil, para, tipo, não tem dificuldade. Uma das coisas que quem não lê sempre fala assim, nossa, mas você tem um monte de livro. Eu duvido que você leu todos. Sim, não li todos. Eu não li todos. Quer dizer, esse aqui, assim, ó, esse aqui tá embaixo, a maioria, mas tem alguns aqui que eu não li, assim. Tem um amarelinho ali no canto, ó, que é um livro que tem um amarelinho aqui, que é um livro que eu comprei quando eu fui muito tempo atrás, que é sobre história da África, que é uma coisa que eu quero ler em algum momento. Então, provavelmente, em algum momento eu vou olhar para aquele livro e ele fala assim, nossa, agora eu vou ler isso, né? Mas assim, isso não tá na minha alçada. Tem um outro aqui, que é um roxinho que tá por aqui, ó. Esse aqui é a biografia da Nied Guidon, uma cientista, uma arqueóloga que mora lá no Piauí há, sei lá, 50 anos, 40 anos e 40 anos, e é uma coisa que eu quero ler. Tem opa, ficou meio ruim aqui a interface, ó. Deixa eu. Tem o sol virou ali e tomou a tela, né? Tem o Neuromancer ali, né? O Neuromancer, que é um livro que eu quero ler em algum momento, né? Tipo, eu comecei a ler ele, mas eu aproveitei uma promoção, né? Eu aproveito promoção, tipo, vejo que tá tendo promoção aqui do Neuromancer, eu vou comprar ele, óbvio que eu vou comprar. Tipo, é óbvio que eu vou comprar, né? Então, assim, você ter uma biblioteca pra você ter o livro à disposição que você fala assim, não, em algum momento. Aí você fala assim, pô, mas assim, não vai ter um momento que você vai ter sim. Tem livros aqui que eu peguei, né? Por exemplo, esse aqui mesmo, esse aqui eu comprei há bastante tempo, né? Porque eu acompanhava o que eu falei hoje de manhã dele, né? Eu acompanhava o preço dele. É o momento que eu vi, olha, agora o preço dele tá bom, vou comprar. E aí comprei. Às vezes o livro surge no sebo, eu tô sempre olhando lá. Não que eu esteja comprando sempre, não, muito raro. Esse ano, acho que a primeira vez que comprei livro foi. Eu comprei livro uma vez esse ano, né? Mas é muito raro. E tem livros que eu compro e fica ali pra ler. Demoro bastante. Deixa eu ver um outro ali que eu demorei bastante pra ler, ó. Um que eu falei o ano passado muito, A Novidade das Trevas. Eu comprei ah, muito tempo atrás. Eu falei, comprei, comecei a ler e não engajei. Só que depois eu recomecei a ler e eu engajei, né? Porque sei lá, o contexto muda, a gente quer ler algumas coisas, né? Tô falando, quando eu tô falando muito, tô citando de Guia dos Mochileiros da Galáxia. O Guia dos Mochileiros da Galáxia é um livro de ficção muito bom, assim. E outra coisa, leia qualquer coisa, galera. Assim, não tô falando de ler. Eu falo dos livros de filosofia e sociologia que eu leio às vezes, né? Mas, assim, os livros técnicos que eu leio. Assim, eu não estou lendo livro técnico num momento, eu sempre leio livros técnicos. Eu sempre intercalo, né? Eu não estou, porque no momento do meu mestrado, né? Eu tô resolvendo um tempo do meu dia para ler artigo. E aí, quando eu vou ler artigo, eu faço bem parecido com o que eu faço aqui. Só que eu não uso livros, né? Eu uso o quê? Eu uso o Zotero. E aí, o Zotero o quê? Eu não uso a lapiseira. Eu uso o marcador do Zotero. O Zotero é um aplicativo que tem tanto para celular, acho que tem isso para Apple. A minha esposa acho que tá usando do Zotero para tablet, né? E tem pra. Eu não uso no celular, né? Eu não leio no celular. Eu leio no desktop, né? Que aí eu faço que eu tenho duas telas aqui, né? Essa aqui e uma outra aqui, né? Que eu abro ele aqui, eu intercalo às vezes, né? Eu abro o Zotero num lugar, ou o texto, um lugar que eu tomo notas, né?
Na verdade, eu já estou escrevendo minha dissertação para tentar qualificar em algum momento desse semestre, né? Então, assim, eu tenho já escrito, né? Então eu vou pegando, eu vou lendo ele e tentando pegar assim, as explicações e tentando traduzir aquilo em texto, adaptar já na minha dissertação, que já está bem avançada, né? Então eu vou ter feito isso. É uma outra forma de leitura ali, né? Uma leitura com resumo. E aí a última dica que eu dou, né? Assim, tome notas e não notas assim. Não tô falando notas de escrever no livro. Escreva, resuma mesmo. Porque quando você resume, quando você tem que explicar para alguém, aquilo você vai internalizar muito mais, né? E aí, assim, toda essa história de eu gerar conteúdo era isso, era a forma de, tipo, eu tava sentindo pra mim que a minha atenção tava muito fragmentada. E eu comecei a tomar notas, né? Eu tô estudando ali sobre Kafka, eu tomo notas sobre Kafka. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu sobre rede social, e eu falei assim, cara, tem isso. Ele falou, pô, escreve um texto sobre isso. Foi um dos primeiros textos que eu escrevi, assim, que não era sobre tecnologia, que é o Rede Social Democracia, que eu postei lá em 2020. E assim, eu vi que a minha maneira de escrita avançou muito, né? E eu comecei a escrever, né? E o meu blog é basicamente isso. É o momento que eu paro e escrevo alguma coisa. Tanto que assim, os textos que tem no meu blog, não é que eu quero publicar eles. É alguma coisa que eu estou lendo sobre um assunto. Eu quero resumir aquele assunto ali em um texto pequeno, que pode ser que eu use no futuro em alguma coisa, né? Eu já falei para vocês aqui que eu quero produzir um livro sobre desenvolvimento de software, design de sistemas voltados à mensagem, né? Acho que é isso o nome, voltados à mensagem. Então eu quero escrever esse livro depois do meu mestrado. Então tem muita coisa que já está escrito, né? Algumas coisas eu jogo no meu blog, né? Outras coisas eu não jogo no blog, falo, não, esse texto aqui tem que ficar guardadinho porque... Mas assim, é uma forma de resumir ali o conteúdo e você ir assim, sistematizando o conhecimento que você sabe. Porque a grande questão é que, assim, a gente está num mundo que... E aí eu vou concluir aqui, né? A gente está num mundo que tem informação a rodo, e muita informação, muita informação, muita informação. Então a gente tem que ter uma curadoria dessa informação. A gente tem que fazer essa curadoria. Isso não é... Assim, eu faço para você uma forma de curadoria aqui. Eu chego e jogo um monte de informações. Mas você também não consegue pegar todas as informações que eu jogo. Porque às vezes nem eu consegui lidar com todas as informações. Muitas vezes eu li alguma coisa, refleti um pouco sobre aquilo, mas eu não fui a fundo naquilo. Porque esse é o mundo atual. Não é um mundo assim... Eu tava lendo alguns artigos antigos uma vez e eu vi que tinha 4, 5 referências só. Por quê? Era um mundo onde as pessoas precisavam ir na biblioteca, achar a referência, depois de achar a referência, ele lê a referência, às vezes ele lê na biblioteca mesmo, né? E aí traz aquilo pro texto. Hoje em dia é o contrário, né? A gente tem um monte de referência e às vezes a gente pega a referência para dar uma frase só, uma citação só. Então a gente tem que fazer essa curadoria, essa reflexão naquilo que a gente tem, esse trabalhar e às vezes sintetizar. E isso é um trabalho muito diferente do que é. A nossa relação com informação mudou radicalmente com a internet e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque é uma nova realidade. Eu não vou ser aqui, tem que acabar com a internet, tem que consumir menos informação. Não, é uma nova realidade. A gente tem que saber o que ler, saber quando ler e saber como ler. Eu te dei algumas dicas, eu espero que isso tenha sido proveitoso para você. Foi meu cafezinho da tarde, né? Na verdade, foi um cafezinho mais proveitoso que o da manhã, né? Eu achei, assim, tipo, bem melhor pra mim. Eu me sinto, né? É muitas vezes engraçado que eu faço o cafezinho, eu acho ele muito legal, muito da hora, e aí não tem tanto estímulo. Tem outro cafezinho que eu falo, pô, cara, saiu meio assim, não tem muita coisa, a galera curte pra caramba, né? Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado, boa tarde pra você. Eu espero ter te ajudado. Então pega esse link, joga em algum lugar, compartilha e valeu!